vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de Nossa Senhora do Carmo. Uma das lembranças muito queridas para mim é esse dia de Nossa Senhora do Carmo. Tive a graça de fazer um estudo em São Paulo, num convento carmelita, centro de espiritualidade teresiano. E era bem nessa festa de julho, nessa época de julho era o curso. E então, nesse dia 16, era lindo esse dia celebrado dentro do Carmelo, dentro de um lugar, né? Então, ele era o dia todo, toda a liturgia, tudo estava enfeitado, o almoço era festivo, era celebrado, né? Era um dia assim de grande louvor a Deus, a Virgem Maria. Era um dia assim que trago-se no coração com muita gratidão. Então é um dia para mim muito também, trago muito com carinho esse dia de Nossa Senhora do Carmo. E também, claro, os santos carmelitas, né, os santos da reforma reforma da ordem carmelita, de Santa Teresa para cá, né? Então gerou muitos e muitos santos também na igreja, santos muito queridos também, né? Não teria tantas, Santa Teresa de Los Andes, enfim. É uma ordem que deu muitos santos para a igreja, muitas santas. Então, realmente é uma grande graça, uma grande beleza esse dia de Nossa Senhora do Carmo. E nesse dia, a palavra de Deus nos coloca da centralidade do caminho da santidade. Ou seja, Jesus termina o Evangelho dizendo: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, a gente precisa pensar nisso, entender isso que Jesus está falando. Porque aquela situação que ali as pessoas, a família de Jesus queria falar com ele, então Jesus aproveita esse momento para dar esse ensinamento. Então, que existe uma relação ainda mais profunda do que apenas a nossa relação biológica, tá? Que é a nossa relação com Deus, nós pertencermos à família de Deus, tá? Então isso é maior, isso permanece, né? Isso é maior que as nossas próprias relações familiares, pertencermos à família de Deus. E quando Jesus fala isso, quando te fala em família, o que está presente? Intimidade, não é verdade? Com a família da gente, olhar as pessoas que a gente tem mais intimidade, a nossa família, né? Quando a gente tem aqui, muitas vezes, nossa vivência social, né, que nós estamos circulando, né, por aí, mas tem aquele momento que nós chegamos em casa, né? Aí em casa nós ficamos à vontade, né? Estamos, né? Então, pessoas que nos conhecem, muitas vezes desde o nosso nascimento, pai, mãe, né? Então, com pessoas que sabemos que somos muito amados e temos profundo. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando justamente das pessoas que têm intimidade familiar com ele. Então, pertencer à família é necessária essa intimidade com Deus. E o que de fato nos faz ter essa intimidade com Deus? Claro, é uma graça em primeiro lugar, né? Sem a graça de Deus não temos intimidade com Ele, que nos dá essa graça em primeiro. Mas manter essa intimidade com Deus está ligado também conosco, né? A resposta que nós damos para Deus. Se eu recebo uma graça e me afasto, agora, se eu recebo essa graça e eu procuro o quê? Fazer a vontade do Pai, então eu estou permanentemente em comunhão com Deus. Por quê? Porque eu estou agindo semelhante a quem? Ao Filho de Deus. O que Jesus fez na sua vida, aqui na terra?
procurou fazer todo o tempo a vontade do Pai. Então, o centro da nossa vida é esse. Então, estarmos em comunhão, sermos discípulos de Jesus, estarmos em comunhão com Ele. Então, o que deve ser o centro da nossa vida? A vontade do Pai, como foi a vontade de Jesus, como é a vontade de Jesus. Então, todos os seus discípulos devem estar buscando sempre na vida fazer a vontade do Pai, que se manifesta, claro, através do seu Filho Jesus para nós. E aqui então a gente vê que é muito mais que simplesmente só um estar aí, né? Porque às vezes a gente, não, mas eu sou batizado, pois é, mas claro que ser batizado é uma graça, mas é preciso viver esse batismo, né? Porque a gente conhece quantos batizados deve ter em Porto Alegre, né? Só em Porto Alegre muitas pessoas devem ser batizadas. Agora, quantas estão vivendo em comunhão com Deus? Quantas estão em oração? Quantas estão vivendo os mandamentos de Deus? Quantos vão na missa? Quantos creem nas promessas de Deus e se preocupam com Ele? E quantos são ateias, apesar de serem batizados? Então não é apenas, o batismo é uma grande graça, mas é preciso buscar essa correspondência na vida, de fazer a vontade de Deus, escolher isso. E claro, não podendo deixar de fora, e a importância da festa de hoje, então Maria é a discípula perfeita, ou seja, ela fez em tudo a vontade de Deus. Em todos os momentos da sua vida. Em nenhum segundo da sua vida ela fez algo contra a vontade de Deus. Nada. Fez em tudo e sempre a vontade de Deus. E se abandonou na vontade do Pai. Vocês lembram o que ela diz para Jesus, para o anjo, o arcanjo Gabriel? Faça-se em mim segundo a palavra de quem? Palavra de Deus. Faça-se em mim a vontade do Pai. Isso que ela disse. Isso que eu quero, ela disse. E o que ela disse para os seus filhos nas bodas de Caná? Façam tudo o que ele vos disser. Se a gente pudesse sintetizar todo o ensinamento de Nossa Senhora, todo o cuidado que ela tem conosco, o que ela vai fazer? Isso. Faça tudo o que ele vos disser. E ela inteiramente na vontade do Pai. E isso ela procurou fazer em todos os momentos da sua vida. Inclusive, claro, diante de Jesus crucificado. Aliás, isso é uma reflexão que eu venho pensando, refletindo sobre isso. Isso é uma maneira que eu penso. Eu acredito agora que seja isso. Justamente porque Maria, ela se abandonou tanto na vontade de Deus, ela confiava tanto na providência de Deus, naquilo que Deus conduzia a vida dela, sempre procurou confiar. Eu acredito que esse abandono, essa confiança total em Deus, esse abandono total em Deus, de confiança, foi o que a manteve de pé na cruz. Porque se você pensar humanamente, você que é mãe, pense nisso. Então é só algo, uma graça muito superior, um entendimento daquele momento, algo muito maior. Não que ela não estivesse sofrendo, claro que estava, mas aquele sofrimento mergulhado na certeza da vontade do Pai, de que algo de bom sairia, de uma vitória maior, que aquilo era o necessário, aquilo era o melhor que fosse acontecer naquele momento. Então isso é realmente uma graça, é o que sustentava ela. É a total confiança na palavra de Deus, na vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai, e se é a vontade do Pai, eu vou confiar.
Então veja como é importante a gente se dar conta disso. A gente começa a enxugar certas coisas na nossa vida, né? A gente começa a perceber o que de fato é mais importante. É isso. Então, é manter essa intimidade com Deus, não apenas com as nossas palavras, mas com a nossa vida. Ou seja, eu também procurar, claro, dentro das minhas limitações, mas eu procurar em tudo, através da oração, da vida prática, discernir, procurar ver em prática sempre a vontade de Deus na minha vida. Descobrir ela. Muitas vezes ela não está tão clara, por isso precisamos rezar, precisamos discernir, mas quando encontramos ela e sabemos que é aquilo, vamos entrar ali. Essa é a certeza, mesmo as que venham dificuldades. Vamos ficar firmes nessa, porque nessa vontade do Pai está a vitória, a certeza da vitória. Se ficar, viveremos com Ele. São Paulo fala, se morremos com Cristo, viveremos com Cristo. Que Jesus nos fortaleça com a sua graça, que a Virgem Maria hoje de forma especial interceda por nós, por todos os seus filhos, para que a gente possa cada dia mais crescer, né, nessa direção de colocarmos, de fazermos em tudo a vontade de Deus, em todos os momentos. Vamos fazer um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.